O Espírito Santo faz uma clara distinção entre orar com o Espírito e orar com o Espírito e com o entendimento. Vou orar com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. Esta distinção está feita porque os coríntios não observaram que tudo quanto faziam deveria ser feito para edificação própria e também das outras pessoas, não somente para a sua própria glória, como estava acontecendo. Entregues aos seus dons extraordinários, como falar em línguas diferentes, negligenciando a edificação dos irmãos, este foi o motivo pelo qual Paulo lhes escreveu este capítulo, para fazê-los entender que, embora os dons extraordinários fossem excelentes, a edificação da igreja era mais excelente ainda. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, bem como a compreensão dos outros. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 1 Coríntios 14:15. É, pois, conveniente que tanto o entendimento como o coração e os lábios participem na oração. O que é feito com o entendimento é feito mais eficiente, consciente e sinceramente. Isso foi o que fez o apóstolo rogar pelos colossenses, para que Deus os enchesse do conhecimento da sua vontade e toda a sabedoria e inteligência espiritual, Colossenses 1:9, e pelos efésios, para que Deus lhes desse o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, Efésios 1:17-18, que o seu amor abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, Filipenses 1:9. É conveniente que um homem tenha compreensão suficiente de tudo aquilo que empreende, seja secular ou espiritual, e, portanto, com a maior razão, devem desejar isto todos os que aspiram ser pessoas de oração. Espero mostrar-lhes o que é orar com entendimento. Entendimento significa falar em nossa própria língua e também experimentalmente. Passarei de largo do primeiro e me ocuparei somente com o outro. Para oferecer as orações corretamente, é preciso que haja um entendimento são e espiritual em todos os que oram a Deus. Orar com entendimento é orar sobre a orientação do Espírito, compreendendo a necessidade daquilo que a alma há de pedir. Embora um homem necessitasse sobremaneira de perdão dos pecados e de ser livrado da ira que há de vir, se não entende, não o desejará em absoluto, ou sentirá tanta indiferença e mornidão em seus desejos, que Deus aborrecerá, mesmo a atitude espiritual de pedir essas coisas. Isso foi o que aconteceu com a igreja em Laodiceia. Lhes faltava conhecer o que é o entendimento espiritual. Não sabiam que eram tristes, miseráveis, pobres, cegos e nus. A causa pela qual eles e todos os seus cultos eram considerados por Cristo como uma abominação, a tal ponto que lhes ameaçou vomitar de sua boca. Apocalipse 3:16-17. Os homens podem recitar as mesmas palavras que outros têm escrito ou dito, porém, se não o fazem com entendimento, mesmo que houvessem naqueles outros os que escreveram ou proferiram a oração, a diferença é grande, apesar de serem pronunciadas as mesmas palavras. O entendimento espiritual percebe no coração de Deus a predisposição e boa vontade para dar à alma aquelas coisas que necessita.
Por este meio, Davi poderia até mesmo supor os pensamentos de Deus para com ele, Salmo 45. E o mesmo ocorria com a mulher cananeia, Mateus 15, 22 ao 28. Pela fé e por um correto entendimento, discernia, por trás da severa atitude de Cristo, a ternura e o desejo de ajudá-la, que havia em seu coração. O que lhe ser veemente e fervorosa, mais ainda, constante, até que chegou a desfrutar da misericórdia que necessitava. Não há nada que induza tanto a alma a buscar a Deus e a clamar pedindo perdão, como o entendimento de que o coração de Deus há o desejo de salvar os pecadores. Se um homem visse uma pérola de grande valor envolta no barro, passaria de largo sem se preocupar, por não entender o seu valor. Mas uma vez que conheceu esta, iria correr grandes riscos para obtê-la. Assim ocorre com as almas no que diz respeito às coisas de Deus. Uma vez que chegaram a entender o seu valor, seu coração e todo o poder de sua alma correm atrás delas e não cessam de clamar até que as obtenha. Os dois homens cegos do Evangelho, sabendo certamente que Jesus, que passava, então podia e queria curar as pessoas que os afligia, clamaram, e ao verem-se repelidos, clamaram com mais força ainda. Mateus 20, 29 ao 31. Uma vez que o entendimento tem sido espiritualmente iluminado, descobrimos como a alma deve se aproximar de Deus, o que serve de grande encorajamento. É assim também com a miserável alma, como com alguém que tem uma obra a cumprir, e se não a fizer, o perigo é grande, e se a fizer, também é grande a vantagem. Mas ele não sabe como começar, nem como prosseguir, e então, em meio ao desencorajamento, abandona tudo e corre o perigo. O entendimento iluminado vê nas promessas de Deus suficiente amplitude para sentir-se alentado a orar, o que lhe acrescenta força sobre força. Assim, como os homens prometem certas coisas aos que vêm por elas, isto constitui motivo de encorajamento para aqueles que conhecem tais promessas. Assim ocorre com aqueles que conhecem as promessas de Deus. Uma vez iluminado o entendimento, está aberto o caminho para que a alma se achegue a Deus com argumentos apropriados. Às vezes, na forma de luta, como no caso de Jacó, Gênesis 32. Às vezes, em forma de súplica, e não apenas verbalmente, senão até mesmo no coração, o Espírito introduziu, através do entendimento, argumentos eficazes e capazes de comover o coração de Deus. Quando Efraim chega a compreender corretamente qual foi a sua vil atitude para com o Senhor, começa a lamentar-se. Jeremias 31, 18, 19 e 20. E ao lamentar-se contra si mesmo, emprega tais argumentos que comovem o coração do Senhor, obtém o seu perdão e se faz agradável aos seus olhos por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, diz Deus. Castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, pois tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, ou receberam instruções a respeito de mim mesmo, bati na minha coxa, fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Estas são as queixas e lamentações de Efraim contra si mesma, antes as quais o Senhor interrompe nas seguintes expressões, capazes de deter um coração. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente, por isso se comovem por ele as minhas entranhas.
Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Jeremias 31:20. Podeis, pois, ver que é necessário orar com o espírito, mas também com o entendimento. E para ilustrar com um símile o que foi dito, digamos por acaso que 2 homens vêm pedindo à sua porta. Um deles é pobre, aleijado, está ferido e quase morto de fome. O outro é uma criança saudável, cheio de saúde e vigor. Ambos usam as mesmas palavras para pedir esmola. Sim, os 2 dizem que estão morrendo de fome, mas, indubitavelmente, o pobre e aleijado é o que fala com mais sentido, experiência e compreensão das misérias que menciona em seu pedido. Se vê nele uma expressão mais viva, quando ele lamenta sobre o que lhe ocorre costumeiramente. Sua dor e pobreza lhe fazem falar em um espírito de maior lamentação do que o outro. Por isso será socorrido antes por qualquer pessoa que tenha um pingo de afeto ou compaixão natural. Isso se aplica exatamente com Deus. Alguns oram por costume e etiqueta, outros na amargura de seus espíritos. Um ora por mera noção, puro conhecimento intelectual. Outro, as palavras lhe saem ditas pela angústia da sua alma. Sem dúvida, Deus atenderá para estes, aos de espírito humilde e contrito, aos que tremem da sua palavra. Isaías 66:2. O entendimento bem iluminado é também de admirável utilidade, tanto no que se refere ao tema como à maneira de orar. Aquele que possui uma compreensão exercitada para discernir entre o bem e o mal e um sentido da miséria do homem e da misericórdia de Deus, não necessita que os escritos de outros homens lhe ensinem a clamar por meio de fórmulas de oração. Da mesma forma, ao que sente dor, não é necessário ser ensinado a dizer ai. Aquele cujo entendimento foi aberto pelo Espírito não tem necessidade de imitar as orações de outros homens. Experiência real, o sentimento e a pressão que passam sobre seu espírito fazem com que expresse com gemidos sua petição ao Senhor. Quando as dores da morte atingiram Davi e as angústias do sepulcro lhe rodearam, não precisou de um bispo com sobrepeliz lhe ensinasse a dizer: livra agora, ó Senhor, a minha alma, Salmo 116, 3 e 4. Nem consultar um livro para ensinar-lhe uma fórmula para derramar seu coração a Deus. Por natureza, quando os homens estão enfermos, quando lhes aflige a dor e a enfermidade, seu coração desabafa em doloridos lamentos e queixas aos que lhes rodeiam. Este foi o caso de Davi no Salmo 38, do 1 ao 12. E esse também, bendito seja o nome do Senhor, é o caso dos que estão dotados com a graça de Deus. É necessário que haja um entendimento iluminado, a fim de que a alma seja levada a perseverar no serviço e dever da oração. O povo de Deus não ignora os muitos ardis, truques e tentações que o diabo usa para fazer uma pobre alma, verdadeiramente desejosa de ter o Senhor Jesus Cristo, chegue a cansar-se de buscar a face de Deus e a pensar que ele não quer ter misericórdia dela. Sim, diz Satanás, você pode orar o quanto quiser, porém não prevalecerá. Veja seu coração duro, frio, torpe e embotado. Não oras com o espírito, mas oras com verdadeiro fervor. Teus pensamentos se desviam para outras coisas quando aparentas estar orando a Deus. Fora, hipócrita, já basta, é inútil continuar lutando. Eis aqui, então, que se a alma não é bem advertida, clamará no momento: o Senhor me desamparou, o meu Senhor
se esqueceu de mim. Enquanto a que está devidamente instruída e iluminada diz: bem, buscarei ao Senhor e esperarei, não cessarei, ainda que não me diga nenhuma palavra de consolo. Ele amava apaixonadamente a Jacó, porém lhe fez lutar antes de obter a bênção. Os aparentes atrasos de Deus não são provas de seu desagrado. Às vezes é possível que esconda seu rosto dos santos que mais ama. Lhe agrada em extremo manter os seus em oração, encontrá-los continuamente batendo na porta do céu. Pode ser, diz a alma, que o Senhor me prova, ou que lhe agrada ouvir como lhe apresento, gemendo a minha condição. A mulher cananeia não quis considerar por negativas verdadeiras as que eram somente aparentes. Sabia que o Senhor era misericordioso. O Senhor vindicará os seus, ainda que seja tardio. O Senhor tem me esperado muito mais do que eu a ele, e o mesmo ocorreu com Davi. Esperei com paciência, Salmo 41. Isto é, passou muito tempo antes do Senhor me responder, mas finalmente se inclinou para mim e ouviu o meu socorro. O melhor remédio para isto é um entendimento bem informado e iluminado. É uma pena que existem no mundo tantas pobres almas que verdadeiramente temem ao Senhor e que, por não estarem bem instruídas, frequentemente estão dispostas a dar tudo por perdido cada vez que Satanás emprega um de seus truques e tentações. Que o Senhor se compadeça delas e lhes ajude a orar com o espírito e também com o entendimento. Aqui eu poderia mencionar grande parte de minha experiência. Nas minhas crises de agonia espiritual, eu tive fortes tentações para desistir e não buscar mais o Senhor. Todavia, havendo-me feito entender quão grandes pecadores eram aqueles de quem ele teve misericórdia e quão grandes eram as suas promessas aos pecadores, e que não era ao que está são, mas o doente, não ao justo, mas o pecador, mas ao que está vazio, a quem lhes comunicava sua graça e misericórdia, e isto, com a ajuda do Espírito Santo, fez-me aderir a ele, apoiar-me nele, e que ao mesmo tempo clamasse, ainda que no momento não enviou resposta. Que o Senhor ajude a todo este pobre povo, tentado e afligido, a fazer o mesmo e a perseverar, ainda que tenham que esperar muito tempo, de acordo com o que foi dito pelo profeta Abacuque, Abacuque 2:3, e os ajude para esta finalidade, a orar, não pelas invenções dos homens e suas formas restritas, mas com o Espírito e também com o entendimento. Glória a Deus, aleluia! Que palavra maravilhosa! Talvez você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém.